Graça e paz. No livro de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor fala assim: Por que me fazes ver injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Irmãos, cenas de violência, corrupção e injustiça chocam, assustam, entristecem e, em vários casos, tiram a fé. Alguns homens de Deus, como os profetas Abacuque e Miqueias, que viveram há mais de 5.500 anos, também presenciaram a maldade e a injustiça na sociedade. E, em razão da vontade de Deus, foram levantados e profetizaram, alertando aqueles líderes, as autoridades, que tinham o poder nas mãos, mas que intentavam, maquinavam e executavam a iniquidade e a maldade. Miqueias, capítulo 3, versículo 4. O profeta Miqueias fala em um contexto de violência e injustiça praticada por autoridades que detinham o poder civil, militar e religioso. O profeta recebe a incumbência de denunciar os pecados do povo e das autoridades que os governavam, deixando claro que o Senhor vê a conduta de cada um, ficando assim evidenciado que um dia todos iremos prestar contas. O texto revela, inclusive, que falsos profetas falavam o que o povo gostava de ouvir, sendo omissos quanto à palavra de Deus. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Pois tinham como objetivo o ganho e a riqueza. Miqueias, capítulo 2, versículo 8 e Miqueias, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, falas de profetas que insistiam em profecias guiadas pelo espírito da falsidade, que profetizavam sobre bênçãos temporárias. Em outras palavras, sobre bênçãos materiais, reproduzindo um evangelho de ganância. Em Miqueias, capítulo 2, versículo 11, a palavra fala assim: Se um mentiroso e enganador vier e disser: Eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Irmãos, tal prática ainda é realizada por alguns falsos profetas da atualidade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ensina que toda autoridade é constituída por Deus e que toda autoridade é ministro de Deus para prover o bem e coibir o mal, praticando assim a justiça do Pai Celestial. Portanto, a autoridade que pratica a maldade e a injustiça pode ser questionada, como foi o caso do faraó do Egito por Moisés e Saul por Davi, entre outros casos de autoridades que não praticaram a justiça de Deus e que são relatadas nas Escrituras Sagradas. O próprio Filho de Deus se contrapôs a mestres da lei, fariseus, príncipes e sacerdotes, como pode ser observado, por exemplo, em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 21 e Mateus capítulo 23. Neste sentido, observe a tanta coisa ruim, tanta maldade e injustiças praticadas por autoridades e, em muitos casos, até por líderes religiosos, o que faz muitos questionarem a ação de Deus. A palavra nos mostra que grandes homens de Deus já fizeram tal questionamento, como foi o caso de Abacuque. No capítulo 1, no versículo 3 de Abacuque, o profeta faz a seguinte pergunta: Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? O profeta tinha uma relação muito especial com Deus. Ele fazia perguntas e Deus as respondia diretamente. O fato é que Deus o conforta e aponta para o tempo em que a justiça será feita. Explica que o sucesso de pessoas ruins é apenas temporário, que as nações violentas seriam arruinadas
e aqueles que lucravam com a maldade e a injustiça não escapariam do castigo. O certo é que o mal nasce do pecado e não existe por culpa de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é atual e serve para a nossa advertência e nos faz entender que a salvação não vem de nós mesmos, não vem de outro ser humano pecador, não vem de nenhuma instituição humana, mas vem do Senhor. A salvação eterna e perfeita vem somente do Senhor, e Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, não perca a fé. Creia na palavra de Deus, se alimente dela, busque praticá-la e fazer o seu ide. Deixe que o Espírito Santo te transforme. E você verá que mesmo diante das maldades e injustiças deste mundo, Deus estará com você. Ele é quem dará a força e a sabedoria necessária. É Ele quem irá confortar, cuidar, proteger, conceder a paz e, finalmente, um dia, a salvação e a vida eterna. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada no nosso coração, nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Que possamos ser transformados segundo o caráter de Cristo. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.